Nesse vídeo eu vou te mostrar o que é previsibilidade de lucros. E você vai saber se isso faz diferença na hora do seu investimento. Depois da vinheta. Vamos lá. Fala galera, beleza? Uhul! Seguinte, eu sou o Juan Lima, você está no canal Sacadas, o canal que passa várias estratégias, várias dicas legais, enfim, várias sacadas para que você possa investir da melhor forma possível, da forma mais inteligente possível. E, primeiramente, se você gosta desse tipo de conteúdo, porra, dá uma força, se inscreve no canal, clica aí no like, compartilha com seus amigos, marca o sininho para você receber as novas notificações e vamos para o conteúdo. Além da previsibilidade de lucros que nós vamos apresentar, nós vamos também trazer conceitos novos, tá? Conceitos de criação de fundos para que a gente possa estar comparando uns com os outros, e também vamos trazer um índice que é muito utilizado no mercado para medição de performance. Vamos para Excel. Começando com as premissas, pessoal, o que nós vamos fazer, tá? Nós vamos fazer um estudo, a gente vai fazer um estudo sobre previsibilidade de ações, de lucros. E durante o nosso estudo, nós vamos precisar de uma medição de performance. O que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos analisar uma base histórica de 5 anos. Com essa base, nós vamos fazer classificação de portfólios, nós vamos categorizar e criar portfólios baseado no histórico de previsibilidade de lucros. Então nós vamos criar portfólios e aí nós vamos ter que ter uma medição de performance depois desses portfólios. Para fazer isso, o que nós vamos precisar? O lucro líquido dos papéis, das ações, por 5 anos. Nós vamos precisar dos fechamentos anuais destes papéis. E nós vamos precisar, como sempre, fazer nosso filtro de liquidez mínima para a gente não perder tempo com papel que a gente não possa retirar o dinheiro, simulando que nós vamos fazer uma compra, ok? Aqui, pessoal, a gente vai utilizar como medição de performance o conhecido índice Sharpe. O que é o índice Sharpe? Eu separei aqui. Tá? O índice Sharpe foi um índice criado por William Sharpe. William Sharpe é um economista americano que, além de ser professor, de Stanford, ele ganhou o Nobel em 1990, o Nobel de Economia. Tá? E ele tem algumas contribuições com o nosso trabalho de avaliação de ações. Ele é um dos criadores, tá, do CAPM, o famoso Capital Asset Pricing Model, muito utilizado para valuation. Mas ele também é criador do índice Sharpe, que é um índice que ele faz uma medição de risco, é uma análise de performance baseada na questão de risco-retorno, que é muito utilizado, talvez um dos mais utilizados índices para medição de performance de fundos. Então nós vamos utilizar o índice Sharpe no nosso trabalho. Então o que nós temos aqui? Primeiramente, lucro líquido por 5 anos. O que eu trouxe? Eu já trouxe aqui, ó, isso aqui através de uma base do Economática, tá? A plataforma que eu utilizo para levantar os valores. Eu já trouxe aqui os códigos das empresas e o lucro líquido delas, tá? Então aqui, ó, lucro líquido 18, 17, 16, 15, 14. Eu peguei até de 14 para frente. Também peguei os fechamentos dela. Então peguei fechamento de 19, de 18, de 17, de 16, de 15, de 14. Lembrando que eu peguei o último dia de dezembro. Então, de 31 de dezembro é o valor que eu estou trazendo aqui nesse nosso exemplo. Tá bom?
Além disso, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar da liquidez. E a liquidez, ela é um fator que já vai eliminar alguns registros para a gente, né? Então vamos colocar aqui, ó, liquidez. Então aqui, para buscar liquidez, eu já peguei a base do fundamento. Galera, agora a gente vai acelerar o vídeo. Nós vamos fazer filtros de liquidez de 200 mil, filtro de lucros constantes e filtro de lucros crescentes. Nós já fizemos esses exercícios em outros vídeos, vai aparecer um link aí para você clicar se você tiver alguma dúvida, mas aqui para o estudo a gente vai acelerar o vídeo e a gente já vai retornar com esse resultado pronto, beleza? Então segue o jogo. Vamos começar a... eu vou ocultar algumas colunas, tá? Para facilitar a nossa visualização aqui. Então vamos lá, a gente vai ocultar o lucro eu não preciso agora. Vamos ocultar a liquidez, quantidade de anos, ok. Agora a gente vai precisar dos fechamentos. Fechamento de 19, 18, 17, 16, 15, 14. Vamos lá, pessoal. O que eu quero aqui? Eu quero saber qual foi o meu retorno em 19. Qual foi o meu retorno em 18? Qual foi o meu retorno em 17? Qual foi o retorno em 16? E qual foi o retorno em 15? Como que eu sei qual foi o meu retorno em 15, por exemplo? Eu tenho que pegar da última data de 14 até a última data de 15, para saber qual foi o meu retorno anual. Como que é o seu retorno de 19? Eu tenho que pegar da última data de 18 até a última de 19. Ok? Então vamos lá. Esse aqui é o fechamento de 19. Então vamos lá. O retorno de 19 ele vai ser o final menos o inicial sobre o inicial. Fecha parênteses aqui, ó, sobre o inicial. Tá? Esse é o meu retorno. O meu retorno de 18, o que vai ser? É o final menos o inicial sobre o inicial. O meu retorno de 17 é o final menos o inicial sobre o inicial. Qual foi o meu retorno no ano de 16? É o final menos o retorno de 2015. É o retorno de 16 menos o retorno de 15 sobre o retorno de 15. Perdão, eu estou falando retorno, né, gente? É fechamento, tá? Qual é o retorno de 15? É o fechamento que eu tive em 2015 com o fechamento de 2014 sobre o de 2014. Tá? Então, essas aqui foram as minhas variações de um ano para o outro de retorno. Apenas explicando de novo, pessoal, o que é o meu retorno. Retorno de 17, por exemplo, significa que eu peguei o último valor que eu tinha em 17 com o último valor que eu tinha em 16. E eu vi o quanto que ele andou nesse período de um ano. Então, vamos lá. Então, vamos dar um duplo clique aqui, ó, e aí ele já vai... aqui, ó, arrumando para todo mundo. Eu vou considerar o seguinte, se ele não encontrou retorno, por exemplo, aqui, ó, não teve data de fechamento, então se ele não encontrou retorno, não teve variação nenhuma, então nós vamos utilizar uma fórmula que se chama se erro
Então, 0. Ok? Então, Ctrl+C, Ctrl+V. Copia aqui a primeira linha, vai até o final e dá um Ctrl+V. Pronto. Agora sim, tá? Então agora nós temos, para cada um dos papéis, nós temos a informação se eles tiveram um lucro constante, se eles tiveram um lucro crescente, por quantos anos foi crescente, e nós temos também a informação de retorno de cada um desses 5 anos. Então agora a gente vai fazer a nossa classificação. Qual é a ideia aqui? A ideia é fazer uma média, uma simples média, da previsibilidade. Vamos colocar média de previsibilidade. O que é a nossa média da previsibilidade? O que vai ser esse campo aqui? Tá? Vai ser a média simples do lucro constante com o lucro crescente. Simples. Lembrando, pessoal, que isso aqui é só para a gente classificar os nossos papéis, apenas para o nosso estudo. Então, feito isso, pessoal, vou marcar aqui de outra cor, vou marcar aqui de azul, tá? Nós encontramos uma média, tá? Entre as empresas que tiveram lucros constantes e empresas que tiveram lucros crescentes. Uma vez com essa média, o que nós vamos fazer? Por que a gente está fazendo essa média? Porque a gente vai criar fundos, nós vamos criar carteiras separadas. Então nós vamos chamar, considerando essa média aqui, nós vamos classificar as carteiras. Então vamos lá, vamos fazer aqui uma classificação, onde eu vou perguntar o seguinte, se esse valor aqui ele for maior do que 4, então eu quero que ele seja a minha carteira 5 estrelas. É a melhor carteira. Ok? Se não, se ele for maior do que 3, então ele vai ser a minha carteira 4 estrelas. Se não, vamos lá, vamos comigo. Se não, se ele for maior do que 2, se esse valor da média de previsibilidade for maior do que 2, ele é minha carteira de 3 estrelas. Uma carteira de 3 estrelas. Se, ainda assim, ele for maior do que 1, se ele for maior do que 1, então ele vai ser da minha carteira 2 estrelas. Se ele for maior que 0, a D2 maior que 0, ele é minha carteira 1 estrela. E se ele for 0, então ele vai ser a minha carteira 0 estrela. Ok. Então nós temos aqui uma classificação, considerando a média que eu fiz de lucros constantes com lucros crescentes. E a gente vai copiar ele para todo mundo. Legal. Vamos ver se alguém ficou sem classificação. Não ficou. Interessante. Agora, pessoal, a gente vai utilizar um outro recurso do Excel. Vou marcar todo mundo, tá? Marquei todas as células. Poderia ser feito simplesmente arrastando. Ok? E nós vamos clicar aqui ó, na abinha Inserir tabela dinâmica. Vamos fazer uma tabela dinâmica. E o que a gente vai colocar aqui? Nós vamos colocar a nossa classificação. Então, o que significa? E aqui a gente coloca o código. Tá? Então, aqui na parte de valores, a gente vai colocar o código. E aqui na parte de linhas, a gente vai colocar a classificação. A classificação, a gente vai colocar aqui, para ele classificar de Z para A. Tá? Então, ele vai ficar de 5 estrelas para 0 estrela. Olha que legal, pessoal. Então, aqui nós temos quantas empresas ele encontrou. Vamos ver quais foram.
Aqui, ó. O que ele achou 5 estrelas? Banco ABC, Ambev, Alupar, Cielo, CPFL, enfim, aqui ele encontrou algumas empresas que caiu, tá? Devido à lucratividade crescente, à lucratividade de 5 anos constantes, caiu aqui dentro da minha carteira de 5 estrelas. Aqui nós temos as de 4 estrelas, enfim, ele conseguiu agrupar bem. Agora a gente vai arrastar aqui do código para o valores de novo. E aqui eu vou querer a informação do retorno delas. Aqui tudo bem, eu tive 36 empresas dentro dessa minha carteira de 5 estrelas. Só que dessas 33 empresas, como que foi o retorno dela, por exemplo, em 2019? Vamos ver aqui. Como foi o retorno dela em 2019? Quando eu arrasto, tá, ele trouxe aqui soma para mim, mas a gente vai colocar aqui, ó, configurações de campo de valor, a gente vai colocar a média, eu quero a média dos retornos. Então, a média de retorno foi a seguinte, olha, para minha carteira de 5 anos consecutivos, 5 anos consecutivos de lucro, 5 anos de lucros crescentes, eu tive um retorno de 0,38. Isso aqui, se a gente colocar aqui, ó, vamos colocar ó, percentual, eu tive um retorno de 38%, quanto das de 4 estrelas eu tive 51%, a de 3 estrelas eu tive 75%, a de 2 estrelas eu tive 85%, a de 1 estrela eu tive 45% e a de 0 eu tive 84%. Então, o que isso aqui mostra pra gente, pessoal? Isso aqui mostra que, numa visão de um ano, por incrível que pareça, o meu pior resultado foi o das empresas que estão há mais tempo sendo sólidas aí, né? Com 5 anos de lucro, 5 anos de lucro crescente. Isso aqui pode mostrar para mim uma visão de maturidade de empresas. Normalmente, empresas que são mais maduras, elas crescem menos do que as empresas que começaram a crescer. Que são empresas que estão em fase de crescimento real. Tá? Isso aqui dá para ver claramente nesse número. Quando a gente pega e coloca 18, opa, de novo, está vindo soma, vamos arrumar. Vem aqui, ó, coloca a média. Vem aqui, coloca percentual. Quando a gente vê a média de 18, o que a gente conclui? De novo, a média de 18, todas elas foram mais baixas. Tá? Todas elas foram mais baixas. Nós tivemos a de 4 estrelas indo melhor, a de 0 estrela que já foi negativo, né? Vamos colocar agora a média o retorno de 17. E o retorno de 17 também, a média, vamos lá, já foi um pouco melhor do que 18. E vamos, para finalizar, vamos colocar aqui 16 e 15. Tá? Valor médio. O valor médio de 16 e de 15. Olha isso. Então, pessoal, tá? Nós chegamos nesse nosso resultado aqui. E aí agora é o seguinte, nós temos 5 fundos, concorda? Nós temos 5 carteiras aqui. Uma carteira com 36 empresas, uma carteira com 48, uma carteira com 20. A menor carteira é a nossa carteira 0 estrela, que tem 8 empresas. E aqui entra o conceito, tá, de análise de performance de fundos, que é um conceito do Sharpe, do William Sharpe. Como que a gente faz? Qual é a lógica do índice Sharpe? Vou até escrever aqui. Então eu vou deixar os resultados aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, o índice Sharpe. O que o índice Sharpe faz? Nós vamos utilizar o retorno da carteira menos o retorno livre de risco, que nós normalmente utilizamos uma taxa Selic, uma taxa de tesouro, tá? Pode ser tesouro americano também, sobre o desvio padrão. Nossa, Juan, mas o que é isso? O que é isso? Nós vamos calcular agora, aqui,
e vamos tentar chegar juntos. Qual é o meu retorno anual dessas carteiras nos 5 anos que nós fizemos as métricas? Vamos lá. A média da carteira A, eu tenho que marcar aqui os 5 anos. Perdão, da carteira 5 estrelas, eu falei carteira A. A média da carteira 5 estrelas foi 28% ao ano. A média da carteira 4 estrelas foi de 26% ao ano. A média da carteira de 3 estrelas foi de 31% ao ano. A média da carteira de 2 estrelas foi de 93% ao ano. A média da carteira de 1 estrela foi de 12% e a de 0 foi de 177%. Então, olha que engraçado, pessoal. Vou diminuir um pouco o zoom aqui. Olha que engraçado. A carteira 0 e a carteira 2 estrelas, elas ficaram muito maiores, né? Elas tiveram um retorno maior. Só que eu tenho um fundo de investimento, tá? Do mesmo jeito que eu tive, 93%, que eu tive um ano aqui que teve um retorno para mim de 360% na carteira 2 estrelas, eu tive um ano em que eu perdi 30% na carteira 2 estrelas. Como que eu faço para aumentar o meu retorno, que é o que todo mundo quer, né? Aumentar o retorno e diminuir o risco. Esse cara aqui, a minha carteira 2 estrelas, por exemplo, eu tenho uma chance, eu tive um retorno muito bom, mas eu tenho um risco também considerável de perder 30%. Tá? Então, o que o Sharpe fez? Ele criando esse índice, tá? Ele criou uma forma de você mensurar a performance do seu fundo pelo risco-retorno, pelo retorno e risco. Como que a gente vai chegar no risco? A gente vai calcular o desvio padrão. O desvio padrão, ele vai ter uma fórmula, tá? Que é a DESVPAD. E aqui eu estou considerando uma amostra de 5 anos, então a gente vai colocar o DESVPAD A. E vamos marcar os 5 anos. Ok, chegamos aqui num desvio padrão. E considerando esse desvio padrão, vamos copiar ele aqui para baixo. Só vou mover aqui, ó, vou colocar ele aqui, tá? E vou trazer também o rótulo das carteiras. Carteiras / fundos, tá? Aqui, ó. Qual seria o nosso índice Sharpe? É o I-Sharp. Então, aí, o que falta aqui para mim? Eu tenho que colocar no índice Sharpe, eu tenho que colocar o retorno menos o retorno livre de risco. O meu retorno livre de risco vai ser a Selic. Ela hoje está em 3,75%. Então, qual vai ser a minha fórmula de Sharpe? Vai ser o meu retorno menos o retorno da livre de risco, que é o retorno da Selic. E aqui eu vou travar esse valor porque eu posso copiar ele para a célula de baixo. Sobre meu desvio padrão. Então temos aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, uma tabelinha. Aqui, pessoal. O que isso aqui mostra pra gente? A minha métrica de performance de fundo, apesar de eu ter, por exemplo, o retorno da minha carteira 0 sendo de 177%, o desvio padrão dela, o risco que ocorre nela é muito maior do que a das outras. Tá? Então, meu índice Sharpe, ele traz aqui um valor mensurando, fazendo essa relação de retorno com risco. E se eu considerar a minha relação retorno-risco
Olha quem que ficou em primeiro. Ficou em primeiro o meu fundo 5 estrelas, que foi o quem teve o menor retorno. Né? Na verdade, o segundo menor retorno. Mas ele teve o segundo menor retorno com um desvio padrão mais baixo do que os outros. Então, o que significa isso? Significa que é mais garantido, e a gente está fazendo isso em cima do nosso estudo. Tá? O nosso estudo está mostrando que, se eu olhar os 5 anos, 5 empresas com lucro, 5 empresas com lucros crescentes, eu tenho mais um retorno mais seguro, com menos desvios do que se eu pegar as empresas classificadas em outros fundos, em outras carteiras. Mesmo que eu tenha possivelmente retornos maiores, mas eu tenho menos emoção. Legal, né, pessoal? Esse é o nosso estudo de hoje, tá? E assim, essa previsibilidade financeira trouxe para a gente, de fato, um crescimento, um retorno de 28% para a gente em 5 anos, com um desvio padrão mais baixo. Bem legal. Então, rapidamente, para a gente verificar qual seria a minha carteira 5 estrelas agora, 2019, 2020. Vamos lá. Olha que legal. Então nós temos 30 empresas, tá? Consideradas aí, são 30 empresas que têm lucro durante 5 anos, que têm lucro crescente durante 5 anos e que, de acordo com o nosso estudo, proporcionam um crescimento com menor desvio padrão. É isso, pessoal. É isso aí, galera. Vídeo novo, conceito novo e sacadas novas. E é isso que vale pra gente aqui. Pra vocês, ó. Falou! Vamos esperar o caminhão de óleo passar. Isso aí, você não faz ideia. Você não faz ideia desse trabalho, não. Ah, não!